livros para você sair da sua zona de conforto. Hello pessoal, meu nome é Liliana de Tempo Literário e hoje eu vim trazer algumas indicações de livros para você sair da zona de conforto. Para vocês saírem um pouco daqueles livros que vocês sempre lerem, que tem aquela mesma temática, pois eu resolvi trazer alguns livros que fogem um pouco daquelas leituras bastante que a gente já é acostumado de ler. Então, bora para minhas indicações. E começando com o primeiro livro, que é O Peso do Pássaro Morto. Esse é um livro, assim, gente, super curtinho, que você consegue ler em um dia, até no máximo 3 horas, vamos dizer assim, porque foi um livro que eu li, mas ele traz ali uma carga bastante emocional. Nesse livro, nós vamos acompanhar a história de uma mulher que de início a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe quem é, mas a gente acompanha o início da sua vida desde os seus 8 anos até aos seus 52 anos, onde a gente vai acompanhando ela passando por diversas situações na sua vida. Quando aos 8 anos, onde ela simplesmente está tendo ali algumas situações onde ela perde ali um pássaro, quando ela já é adolescente, onde acontece uma situação bastante tensa com ela e ela tenta ali lidar com essa situação, ela sendo adulta, onde ela está passando por diversos problemas aí na sua vida, como questões de saúde mental, depressão e também, né, até o seu fim da vida, que é seu último dia ali, nas coisas que ela passa, nas coisas que ela perdeu, ela tentando lidar com aquelas perdas, ela tentando seguir em frente. É um livro super curtinho, é uma história bastante envolvente, é uma história que vai contando através de verso, né, que ele vai contando assim, através de poema, mas de versos com trechinhos bem curtos. E assim, é uma história que eu não esperava, porque quando eu peguei ele para ler na época, eu não esperava nada, eu pensava que eu só queria um livro curtinho para ler, peguei ele e comecei, gente, eu saí desse livro assim, derramando lágrimas, porque me atingiu muito de cheio, porque é uma história muito densa, é uma história assim, de uma protagonista que ela passa por diversas situações, onde ela consegue seguir em frente, mas de uma maneira de tentar superar tudo aquilo que ela passou. Então é um livro muito envolvente. Deixo aqui minha indicação para você e para você, né, sair daquela zona de conforto, de ler um livro totalmente diferente ali fora da casinha. Então, deixo aqui a minha indicação. E já a minha próxima indicação, que é Amêndoas. Eu acho que eu já falei desse livrinho aqui no canal, mas vou continuar falando dele. Aqui, né, basicamente a gente conhece um protagonista onde ele acaba nascendo com uma situação ali que ele não consegue sentir as emoções, ele não consegue ter essa percepção, né, das emoções. Então a mãe dele, por ver que ele tem esse problema, nasceu com essa situação, e ele chama nessa parte do seu cérebro, que ele tem um formatozinho de amêndoas, que é a lecnitia, alguma coisa assim, gente, eu não sei pronunciar. Mas ele chama essa parte do cérebro como amêndoas. Por isso que o livro se chama Amêndoas. Então, assim, e a mãe dele, para tentar fazer ele estar ali, né, na sociedade, conseguir viver na sociedade, ela ensina a ele todas as regras de como ter ali os sinais de como as pessoas então sentiam, para conseguir ler as emoções ali nas estrelinhas. Só que algo acontece na vida dele, ele acaba perdido, ficando sem rumo. Então ele tenta levar aquilo que a mãe dele ensinou a ele, né, para sua vida, para tentar conviver, até que ele chega no ensino médio, né, ele vai para aquela escola, todo mundo sabe da sua situação, e ele simplesmente fala assim para ele mesmo, quer saber, vou seguir a minha vida, não importa o que seja. Um menino se implica muito com ele, faz bullying com ele, só que esse menino que faz bullying com ele sabe como descobre o seu problema e acaba aqui, né, fazendo amizade com ele para tentar entender as suas emoções, entender essa doença que ele tem, esse problema, né, que ele tem. Então o que acontece? Que eles dois fazem amizade, tanto que o que faz bullying com ele sente muito as emoções da flor da pele. Então, tanto o protagonista, tanto ele fazem aquela troca de eu quero entender o que você está passando e eu quero entender as emoções que você está sentindo. Então acaba que nascendo ali um laço de amizade entre eles, bastante interessante, vendo a maneira de como ele vai seguindo na vida, a maneira como ele começa, né, a notar as coisas, percepções, né, a gente começa a perceber como a sociedade, quando vê alguém ali que é diferente daquilo que é normal,
trata de maneira diferente, olha com aquele olhar torto, então assim, é bem interessante, é uma leitura super interessante, deixo aqui a minha indicação para você. É uma leitura que vai fazer você sair ali da sua zona de conforto, que você vai acabar sentindo tudo aquilo que o personagem não sente, porque se o personagem não sente, mas você acaba aqui sentindo as emoções. Então, é uma leitura super envolvente e deixo aqui para você a indicação. E já com a minha próxima indicação, que é um livro assim que eu amo demais, faz tempo que eu não trago a indicação desse livro aqui, que é Juntando os Pedaços, onde nós vamos acompanhar dois protagonistas, o Jack e a Libby. Ambos têm uns problemas que eles escondem. O Jack, ele tem prosopagnosia, que é uma doença rara, onde ele não consegue reconhecer o rosto das pessoas. E a Libby, ela tá passando ali por um problema, porque ela é gordinha, tá acima do peso, e todo mundo zomba dela por conta disso, por conta do seu peso. Então, o que acontece aqui? O Jack, ele tem essa doença rara, para ele poder reconhecer as pessoas, ele reconhece ali através do cheiro, através das roupas que eles usam. E já a Libby está tentando voltar à sua vida, já que ela passou por uma situação de luto, onde ela perdeu a mãe dela, e eles dois acabam que se envolvendo, fazendo uma amizade bastante improvável. Ela acaba que sabendo da situação dele, da doença dele, e ele sabe do que ela está passando, do bullying por conta do seu corpo. Então o que acontece é que esses dois juntos vão ali aprender a aceitar o que eles são, ele mesmo, né? Aceitar a si mesmo, amar a si mesmo, aprender a ter o amor próprio. Então eles vão tendo uma amizade super bonita. Eu amo esse livro por conta disso, porque a história é maravilhosa, super envolvente, os protagonistas são maravilhosos, a maneira de como o Jack acaba aqui lidando com as situações de bullying, porque ele também praticou bullying, então ele começa a entender o lado da pessoa que já sofreu bullying. Então a Libby também começa a se aceitar como ela é, aceitar seu corpo, e tu tipo, dane-se todo mundo, não quero saber a opinião de vocês, é o meu corpo e eu lido do jeito que eu quiser. Então, sim, é maravilhoso a maneira como eles se envolvem, é uma história super envolvente, deixo aqui minha indicação para vocês, é uma leitura literalmente para vocês ali, né, sair da sua zona de conforto e, claro, se apaixonarem por essa história aqui e por esses personagens. E já com a minha próxima indicação, que é um livro que ele está disponível aqui no Limit, então para quem aí, né, assina o Kindle Limit, ele está lá disponível, que é O Outro Lado do Fogo. Ele é um livro de fantasia, volume 1, a autora ainda não lançou o segundo volume, nesse caso, a continuação, basicamente eu estou aguardando a continuação. E nesse livro aqui nós vamos acompanhar ali a Kanda, onde ela vive uma vida bastante normal ali com sua família, numa confeitaria, ajudando ela ali na cafeteria, fazendo bolo, tudo bonitinho. Porém, ela tem um poder que ainda não ressurgiu. Até que chega um momento que ressurge esse poder nela, que é o poder do fogo. Ela controla ali o fogo. Então, ela simplesmente acaba indo para uma escola de treinamento. Só que o que acontece? Ela não quer esse poder. Ela simplesmente quer desaparecer com ele. Ela quer tirar esse poder dentro dela. Então ela vai para essa escola de treinamento para aprender a controlar os seus poderes. Só que os seus poderes é um pouco bastante raro, porque é um poder que ela aparece as veias do fogo no corpo dela. E só que é bastante raro esse poder dela. Ela vai para aquela escola, ela vai ali no treinamento. E no meio, né, dessa sua trajetória, acaba aqui descobrindo um projeto ali de conseguir tirar os poderes dela. Então ela aceita esse projeto, só que as coisas fogem totalmente do controle e coisas vão acontecendo nesse livro, plot atrás de plot, reviravolta atrás de reviravolta, e assim, ele deixa um gancho pro segundo livro. Então assim, eu espero muito que a autora publique logo essa continuação, né, porque é um livro super diferente, super interessante, ele me traz ali uma vibe bastante meio que um estilo ali de Instrumentos Mortais, ou A Rainha Vermelha, enfim. Lembra um pouquinho, mas é uma história super envolvente, eu gostei bastante, é um livro aí, né, que vai fazer você se envolver com a personagem, vai se envolver, né, com essa trajetória dela, de ela querer voltar para sua família, de livrar desses poderes, até que chega um ponto que ela vai entender que não tem como fazer isso. Mas enfim, é um livro que eu deixo aqui minha indicação para você, é uma leitura nacional, tá? Ele tá disponível ali no Kindle Limit, então vão lá ler esse livrinho e sair, né, dessa zona de conforto de uma fantasia bastante diferenciada.
E já com a minha próxima indicação, que foi o meu primeiro contato com o gênero de ficção científica, eu amei demais, e olha que eu amo ficção científica em filme, em série, mas em livro eu nunca li, ele foi meu primeiro contato e eu, assim, amei demais, que é Matéria Escura. Aqui nós vamos acompanhar o professor Jason Dance, onde ele acaba sendo sequestrado ali de volta depois de uma comemoração com seu amigo que ganhou ali um prêmio da neurociência, e ele acaba sendo sequestrado, só que ele desmaia e quando ele acorda ele está em um local totalmente diferente, em um laboratório, ele não está entendendo o que está acontecendo, muita gente fazendo muita pergunta, e ele acaba que fugindo desse laboratório e indo para sua casa. Só que quando ele chega na sua casa, tá tudo fora do normal, ou seja, a casa tá em uma tonalidade diferente, não é um tom que ele era acostumado, a foto que ele tinha da sua família já não tá mais, é uma outra foto diferente. Então, no começo, ele acha que aquilo é tudo uma grande piada, até que ele começa a entender de fato o que está acontecendo. E o que acontece aqui que ele foi simplesmente parar para um outro mundo paralelo. O que quero dizer com mundo paralelo? Que ele simplesmente viajou, né, vamos dizer assim, que foi criado ali uma caixa, que é basicamente uma caixa inspirada no projeto da caixa do gato de Cherry. Gente, eu não sei chamar o nome desse gato, que eu acho que todo mundo já deve conhecer, né, essa teoria da ciência, a teoria do gato na caixa, que é uma teoria onde que o gato está dentro dessa caixa, que ele pode estar tanto vivo, tanto morto, ao mesmo tempo. Então, esse projeto foi criado pelo próprio Jason daquela terra. Então, assim, ele começa a entender o de fato que está acontecendo, porque ele é um projeto que ele tinha em mente, só que acabou que ele não seguiu em frente nesse projeto, porque acabou que a esposa dele ficou grávida, ele se casou, e acabou se tornando um professor de universidade. Então ele acaba descobrindo que o Jason daquela terra sim conseguiu concluir esse projeto, criar esse projeto e colocar esse projeto em ação, em vida. Então ele vê a caixa ali em vista, então meio que as coisas vão acontecendo, ele consegue fugir, a única coisa que ele mais quer é literalmente voltar para sua família, só que coisas acontecem, né, porque ele vai para dentro dessa caixa e ele descobre um monte de universos ali, de mundos, né, na qual ele vive, mundos que já foram inundados, ou foi morto por uma doença estranha, ou porque conseguiu ser bastante avançado futuramente de tecnologia, enfim. Então a gente vai conhecendo, né, esse projeto, essa situação, né, de onde o protagonista ele vai tentar chegar até a sua família. Então a gente vai acompanhando toda a sua trajetória e também a gente vai acompanhando um pouco, né, essa teoria, né, do mundo paralelo, similaridade, a gente vai um pouco tentando entender e também, claro, aquelas questões de e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse tomado uma outra decisão? Qual seria as minhas consequências? Então ele meio acaba que tendo esses questionamentos em mente por conta, né, desse projeto. É uma história muito envolvente, eu amei demais, eu adorei, é um livro favoritado, 5 estrelas, e assim, deixo aqui minha indicação para quem nunca leu nada de ficção científica ou, né, tem essa curiosidade, pois Matéria Escura eu dou como aquele ponto de partida para ler o gênero. Então, o livrinho para sair daquela zona de conforto. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações de livros, assim, que são diferentes, que vocês possam ali ler e sair daquela zona de conforto, de sair daqueles livros que vocês estão acostumados a ler e ler um livro fora da caixinha, fora, né, da coisa ali que vocês já estão acostumados. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.